Que nós possamos assim a cada dia termos a certeza e a convicção de que fomos chamados, eleitos. Estamos vivendo num momento aí de preparação para estarmos elegendo os candidatos no que nós chamamos de eleições gerais. E aí, esses eleitos, eles têm um período de mandato. Alguns são eleitos 4 anos, os senadores são eleitos 8 anos, mas a eleição deles tem uma durabilidade. Tem um tempo determinado pela lei, pela justiça eleitoral, pela Constituição. Mas nós, quando somos eleitos por Deus, somos chamados por Deus, não tem prazo de validade, não tem um tempo determinado. E aí nós temos esse chamado que cada um de nós recebeu. Todos recebemos essa oportunidade. Porque Cristo veio para todos. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Deus demonstrou o seu amor para conosco em que Cristo morreu na cruz, sendo ainda nós pecadores. Então, o amor de Deus foi manifestado através de Cristo para todos aqueles que querem, na verdade, alcançar essa eleição. Que querem, na verdade, serem chamados filhos de Deus. Existe, na verdade, nesse processo que nós temos do chamado do Senhor para vivermos uma nova vida com Ele, somos resgatados, como eu falei antes, do inferno, do lago de fogo, nós somos retirados das trevas para o reino do seu amor. Somos transportados pelo poder exclusivo de Cristo que faz isso por nós. Nós, por nós mesmos, não temos condições de sermos tirados do lamaçal que estávamos. Mas somos resgatados com uma mão forte, com uma mão poderosa, que nos tira de lá e nos arrebata e nos traz para vivermos num lugar seguro, sobre a rocha fiel, aquela que não pode falhar. Então nós somos chamados para isso, somos eleitos para isso, fomos direcionados para isso, fomos vocacionados para isso. Cada um de nós recebeu esta missão, de sermos luz nas trevas, de sermos chamados filhos de Deus. Mas existe uma condição que nós precisamos entender, que isso foi feito mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Nós fomos lavados e remidos por este sangue. Que Cristo, ao derramar o seu sangue na cruz, Ele assumiu o meu e o seu lugar. Nós que estávamos em débitos com o Senhor, tivemos a nossa dívida quitada. A nossa dívida foi paga. E não há sobre nós nenhum peso do pecado, porque fomos lavados e remidos. Mas para isso nós precisamos nos mantermos olhando para a cruz de Cristo, sabendo que nele nós temos o perdão dos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Mas para isso precisa haver uma mudança no nosso coração, precisa haver um retorno para o Senhor. Nós precisamos abandonar o pecado que nos cerca, que nos amarra a este mundo, que nos prende a este mundo. Nós somos forasteiros aqui, estamos como estrangeiros nessa terra, não pertencemos a essa terra. Vivemos aqui, nascemos aqui, temos a nossa trajetória, somos cidadãos desse país, votamos aqui, pagamos os nossos tributos, honramos esse país, mas nós temos uma missão. Nós fomos chamados para viver na eternidade com Deus. E essa é a nossa pátria, essa é a nossa esperança. Quando a igreja perde a esperança da morada celestial, a igreja pode fechar porque ela perdeu o sentido de existir. O crente que se apaixona por este mundo, quando o apóstolo Paulo fala para o pastor Timóteo, Timóteo, o crente não pode viver envendado, cercado, vivendo neste mundo, com os prazeres deste mundo, com os negócios deste mundo. Ele tem que se apartar, porque ele não pertence a este mundo. Ele está vivendo aqui, mas ele tem uma morada celestial. Então ele não pode se enveredar por este mundo, pelos caminhos deste mundo, pelos caminhos de morte. Ele tem que ter uma certeza, no dia e no grande e terrível dia que o Senhor vier, Ele vai buscar a sua igreja e nós precisamos estar preparados. Então, para vivermos como eleitos de Deus, nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos mudar de atitude. Nós precisamos viver em novidade de vida sempre. Então nós vamos começar hoje. Aí eu queria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses capítulo 3 e deixasse aberto aí que nós vamos trabalhar esse texto. Paulo escrevendo à igreja de Colosso.
E ele vai mostrar para nós como nós precisamos viver como eleitos de Deus. Carta à Igreja de Colosso, capítulo 3. E nós vamos orar, pedindo ao Espírito Santo que nos guie a toda a verdade, que fale aos nossos corações, que nos mostre tudo que está aqui nesse texto, que nós precisamos viver como eleitos de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que abra a nossa compreensão, para entender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Nessa noite que nós vamos memorizar aqui, trazer à memória o sofrimento do Senhor para conosco, para que nos dê o Senhor Deus através do sofrimento. Ele nos deu a vida eterna. E ao participarmos do corpo e do sangue do Senhor, nós vamos também participar do teu sofrimento, para que na hora da sua vinda nós possamos participar da sua glória. E nós estaremos aqui, Senhor Deus, compartilhando essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração, para que a tua igreja conheça e entenda que o sacrifício do Senhor é quem nos deu plena paz contigo, Pai. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Então, abrindo sua Bíblia aí, Colossenses capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim, que é o nosso versículo principal. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, humildade, de mansidão e de paciência. Então o apóstolo Paulo aqui, ele já dá uma condição para nós. Como eleitos de Deus, temos que ser santos, amados, revestidos de profunda compaixão, de bondade, de humildade, mansidão e de paciência. Aqui a gente já podia parar, gente. Porque todas essas características que ele dá aqui, nós precisamos ter. Paciência é algo tão grande que quando a gente pede, aí vem as tribulações. Porque quando você pede paciência, o que vem? Paciência? Não, vem testes, vem provações, vem dificuldades, para você mostrar que você é longânimo, paciente. Quando você pede para o Senhor encher o seu coração de bondade, o que vem? Dificuldade. Gente difícil no seu caminho. Para você poder demonstrar o quê? A bondade. Então os desafios são sempre daquilo que nós estamos buscando no Senhor, mas como eleitos do Senhor, nós precisamos ter a bondade no nosso coração, sermos movidos de íntima compaixão pelo sofrimento daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Não podemos ser indiferentes ao sofrimento das pessoas que estão ao nosso lado. Então o apóstolo Paulo está dizendo para nós, como eleitos de Deus, precisamos ser movidos pela íntima compaixão, pela bondade, pela paciência, pela humildade, pela mansidão. Isso precisa ser referencial na nossa vida. Então, quando nós fazemos isso, nós estaremos vivendo como eleitos de Deus. E aí tem uma pergunta para nós aqui. O que precisamos fazer para vivermos como eleitos de Deus? Todo esse capítulo 13, aí ele vai falar justamente disso. E aí a primeira coisa que precisamos fazer para vivermos como eleitos de Deus é: precisamos buscar as coisas lá do alto. Precisamos buscar as coisas lá do céu. Precisamos buscar as coisas da eternidade. Precisamos buscar as coisas que não perecem com o tempo, que não perdem o brilho, que não perdem o valor. O ouro, por mais valoroso que ele pode ser, ele perde o seu brilho, ele perde o seu valor. Você precisa ir lá, vira e mexe aí, com o passar dos anos, a sua aliança de casamento aí, você precisa ir lá no ourives para ele dar uma polida. Porque o brilho vai perdendo, o ouro vai perdendo o brilho. E assim é conosco. As coisas aqui são perecíveis. Tudo perde o seu valor, tudo perde o seu brilho. Mas fomos chamados para algo maior. Fomos chamados para algo extraordinário. Fomos chamados para algo que está acima.
aquilo que o tempo não pode consumir, que o fogo não pode pegar, que o fogo não pode consumir, porque tudo na terra é combustível para o fogo queimar. Tudo. O que você pensar é combustível na terra para ser queimado pelo fogo. Tudo que passa pelo fogo na terra é perecível. Ah, pastor, a água não é não. Não. Bota água no fogo, o que acontece? Ela evapora, logo ela também é combustível. Tudo. Não há nada que o fogo não possa corromper, que ele não possa destruir, que ele não possa extinguir. Mas nós buscamos coisas que são eternas, que o fogo não pode consumir, que ninguém pode roubar, como o Senhor diz lá no Sermão do Monte. Então, quando nós buscamos as coisas que estão lá no céu, Paulo diz assim aí no capítulo, no versículo 1, ele diz assim: portanto você aí, ó, vira para a pessoa que está do seu lado, ó, está falando contigo. Fala aí para o seu irmão aí, ó, está falando contigo, Paulo está falando contigo. Vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não das que são daqui da terra. Porque vocês já morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, e a minha também, se manifestar, então nós também seremos manifestados com eles em glória. Se participarmos do sofrimento dele, na hora da boa a gente vai estar junto, gente. Se passarmos aqui a parte ruim, na parte boa nós vamos estar juntos. Quando o Senhor vier em glória, nós vamos com Ele. Nós vamos viver e reinar com Ele. Passamos por aflições, mas nós temos uma recompensa que ninguém pode tirar de nós. Então a nossa esperança é que quando o Senhor vier, nós vamos estar com Ele na glória. E a glória dele há de se manifestar na minha e na sua vida. Então, como eleitos de Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar as coisas da eternidade, é buscar as coisas do alto, é buscar as coisas do céu. Precisamos abandonar as coisas deste mundo. Como eu falei, as coisas aqui elas estão movidas pela corrupção, pelo desejo desenfreado do pecado. E nós fomos chamados para viver uma vida de santidade, uma vida de separação, uma vida aonde o Senhor nos chamou para viver, que é uma vida de compaixão, de misericórdia e de mansidão. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos vivendo como eleitos de Deus. A segunda coisa que nós precisamos entender está aí a partir do versículo 5. Portanto, façam morrer tudo aquilo que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, as impurezas, as paixões, os maus desejos, a avareza que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas estas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas. Então aí o que precisamos fazer para vivermos como eleitos de Deus? Precisamos nos despir da velha natureza. Precisamos abandonar a velha natureza, aquilo que nos prendia a este mundo, nós precisamos abandonar. Precisamos tirar de nós, precisamos tirar esta roupa que nos prende a este mundo, que nos mantém neste mundo, apegados a este mundo. Nós não pertencemos a este mundo. E aí eu gosto sempre de lembrar da minha mãe: você não é todo mundo. Mas todo mundo está indo, mas você não é todo mundo. Você não faz parte deste mundo. Nós não somos deste mundo, como eu falei antes, nós somos forasteiros, nós somos estrangeiros, estamos aqui de passagem. Temos um tempo para ficar aqui, não pertencemos aqui. E aí nós precisamos abandonar a velha natureza, deixando de lado, para vivermos em novidade de vida. Como eleitos de Deus, o que está apegado aí, nós precisamos fazer o quê? A partir do versículo 10 ele diz assim: revistam-se da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou.
Aqui não pode haver nem grego, nem judeus, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Mas Deus é tudo e está em todos. Não existe diferença, pobre, rico, preto, branco. Não existe diferença. Não existe daquele que ganha mais, daquele que ganha menos. Daquele que está com saúde, daquele que está sem saúde. Deus chamou a todos aqueles que querem ouvir a voz e se arrependerem e se voltar para Ele. Todos nós somos chamados para sermos participantes da mesa do Senhor, para vivermos em novidade de vida, a mudarmos a nossa vida, a mudarmos a nossa identidade, a mudar a nossa nacionalidade, de deixarmos de ser cidadãos deste mundo para sermos cidadãos da eternidade. E assim vivermos em plena novidade de vida. É um esforço. Por isso que a Bíblia diz, porfiai por entrar pela porta estreita. Porque não é fácil. A porfia é o lugar mais difícil da batalha. É o lugar mais difícil da luta. Não é qualquer um. Os tímidos, os medrosos, os frouxos não conseguem porfiar, eles não conseguem lutar, eles não conseguem entrar na porta estreita. Porque é difícil, porque você precisa largar as coisas que te prendem a este mundo. A bagagem que você carrega desse mundo, ela não passa na porta estreita, você precisa abandonar. Você precisa abandonar isso tudo que ele fala ali. Os maus desejos dos corações, os maus pensamentos, as más amizades, a corrupção, os pecados da imoralidade, tudo isso você precisa abandonar e se despir disso tudo, para viver em novidade de vida. Porque fazendo assim você vai cumprir como eleito de Deus, você vai passar a viver em novidade de vida. E aí você vai se revestir da nova natureza. Natureza essa que o Senhor nos concedeu. Natureza essa que vem de Deus para nós. E aí nós mudamos as nossas vestes, colocamos vestes novas do Senhor em nossas vidas e passamos a viver em novidade de vida, e as pessoas começam a ver a mudança em nós. Nós não parecemos mais o mesmo, porque as nossas palavras mudam, o nosso vocabulário muda, a nossa percepção muda, o nosso jeito muda. E as pessoas que não gostavam de andar do nosso lado passam a querer andar do nosso lado. Mas tinham pessoas que gostavam de andar do nosso lado que não querem mais andar do nosso lado, porque acham que a gente ficou chato. Porque a gente parava para sentar no bar para beber todas. Agora a gente não bebe mais. A sua conversa era de baixo escalão, agora você não tem mais esse palavreado, as pessoas estranham. Então tem muita gente que não quer mais andar do seu lado. Não quer mais conviver, porque você de repente ficou chato. Não. Agora que você ficou bom. Porque todo aquele movimento que você fazia, todas aquelas práticas que você fazia, você não faz mais, porque agora você é filho de Deus, você nasceu de novo. Você não nasceu simplesmente da sua mãe, mas você nasceu da água e do Espírito. Então você é uma nova criatura, você tem uma nova certidão. Você pertence, você é povo, propriedade exclusiva de Deus. Então você mudou. Então isso vai trazer uma dificuldade de você viver neste mundo. Então quando nós nos convertemos, a conversão é um retorno. Nós vamos nos chocar com este mundo. O pastor Edenilson pregava hoje de manhã, as verdades deste mundo é caminhos a passos largos para a perdição. É corromper a verdade. Converter o certo no errado. E aí você que quer pregar a verdade, você fica como? Inimigo dessa terra. Mas a Bíblia diz que quando nós nos constituímos amigos de Deus, automaticamente nós nos constituímos inimigos deste mundo. Não tem outro jeito. Se eu me torno amigo de Deus, automaticamente eu me torno um inimigo deste mundo. Mas se eu quero me tornar amigo deste mundo, aos prazeres deste mundo, eu vou me tornar inimigo de Deus. E não há quem possa resistir a Ele. Vai ser destruído. Então nós precisamos nos achegar a cada dia mais do Senhor como eleitos de Deus, para vivermos a nossa vida ao lado do Senhor, praticando as obras de Cristo, vivendo em novidade de vida. E aí ele continua falando, no versículo 12, que é esse versículo que nós lemos inicialmente,
Portanto, como eleitos santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Isso quer dizer que eu e você, para vivermos como eleitos de Deus, precisamos ter as mesmas características de Cristo. Precisamos ter o caráter de Cristo. Precisamos ter os atributos de Cristo. Isso é fácil? Não. Você ter paciência com certas pessoas é difícil demais. Você ser bom com quem quer te prejudicar é difícil demais. Você ser bom com quem é bom é fácil. Jesus falou isso. Você fazer o bem para quem te faz o bem, isso é fácil. E Jesus fala assim, até as prostitutas e os publicanos fazem isso, gente. Isso é fácil. Mas Jesus falou, vocês não foram chamados para isso. Vocês foram chamados para fazer bem quem te faz mal. Vocês foram chamados para ser bom com quem é mal para você. E isso é a parte difícil do evangelho. Esse evangelho fast food que se prega por aí, gente, isso não é evangelho de Cristo, não. Isso é um evangelho maldito. E não sou eu que estou falando, não. É o apóstolo Paulo. É a palavra de Deus que diz que esse evangelho que tem sido pregado aí, esse evangelho de fast food, esse evangelho aí que você come e desce direto, não, o evangelho é para bravo. O evangelho é para aquele que tem força, para aquele que decide lutar contra as coisas deste mundo, a nadar contra a correnteza, porque a correnteza vai te levar para o buraco, vai te levar para o abismo. E quando você luta contra este mundo, contra o sistema deste mundo, você vai sofrer retaliação. Você vai viver lutando contra o sistema deste mundo que é corrupto, que quer enganar. Então o evangelho que nós pregamos é o evangelho de mudança de vida, que nós não podemos continuar igual nós éramos. Precisa haver uma mudança interna em nós, nós precisamos ter o caráter de Cristo, temos características parecidas com a de Cristo. Porque os crentes lá no primeiro século, quando chegaram em Antioquia, eles começaram a dar um bom testemunho, e aí falaram esses camaradas, aquilo que eles pregam, eles se identificam, eles são iguais, então eles são o quê? Pequenos cristos, eles são cristãos. Porque aquilo que eles pregam, eles vivem. É exatamente assim. Compaixão, misericórdia, temperança, mansidão. No caráter deles, na característica deles, na vida deles. Então as pessoas começaram a identificar eles e começaram a falar, eles são parecidos com aquele que eles pregam. Pelo caminho que eles andam, eles eram conhecidos como aqueles do caminho, e é aquele caminho que eles andam, que eles anunciam, o Cristo que eles pregam, eles parecem com ele. E aí eu estava vendo uma mensagem esses dias, que falava sobre Daniel. E Daniel é um sujeito que vai morar num lugar estrangeiro, longe da sua casa, longe da sua pátria, longe da sua família. Mas Daniel tem um caráter tão íntegro, que os sujeitos se reúnem e falam assim, ó, não encontramos nada que degrina a imagem deste homem. Não existe nada. Procuramos em tudo, no proceder de Daniel, algo que pudéssemos acusá-lo, e não achamos nada. Daniel tinha o caráter de Cristo. Não havia acusações contra ele. Tiveram que arrumar uma manobra para poder pegar Daniel. A situação não mudou Daniel. A corrupção no governo que ele estava não mudou Daniel. A integridade de Daniel continuou. Daniel estava longe da família. Daniel estava longe do país. Para alguns, Daniel estava até longe de Deus, porque Deus, para muitos, estava só em Jerusalém. Não, Deus é o Deus de toda a terra. Porque Deus falasse, vem cá, por acaso eu só sou Deus de perto? Eu também sou Deus de longe. Ele é o Deus de toda a terra. E Daniel não se deixa influenciar. Então nós precisamos ser assim, precisamos ter o caráter de Cristo. E fazer com que outras pessoas também queiram ter o caráter de Cristo. Serem idôneos. Porque esta é uma marca dos eleitos de Deus. Daqueles que são escolhidos para serem seus representantes aqui na terra. Eu e você somos representantes de Deus aqui na terra. Paulo nos chama de embaixadores de Deus. De embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós somos representantes do reino de Deus. Somos representantes legais aqui na terra.
para anunciar que existe um rei que governa todo o mundo. Ele não perdeu o controle de nada. Tudo está debaixo da sua potente mão. Então, como eleitos de Deus, nós precisamos ter o caráter de Cristo. Precisamos ter essa característica. E aí ele avança falando aí para nós. Como eleitos de Deus, no versículo 13 ele diz: vocês precisam suportar uns aos outros, perdoando-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O perdão, ele não é um pedido do Senhor, ele é um mandamento. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem é eleito de Deus. Manda quem pode, obedece quem é filho, porque os filhos obedecem. Porque tem gente pregando um evangelho aí, como eu falei, fast food, fajuto, maldito, que está falando: não, Deus só quer seu coração. Não, Deus quer uma mudança no seu coração. Deus não quer seu coração como ele estava no mundo, não. Ele quer uma mudança. Nós não fomos chamados para um evangelho de igual. Nós fomos chamados para um evangelho de transformação. Precisa haver uma transformação na nossa vida. Precisa haver uma mudança na nossa vida. Se o evangelho não fala de mudança, não fala de transformação, não é evangelho de Cristo. Pode ser o evangelho de qualquer um, menos o de Cristo. O evangelho de Cristo precisa haver uma transformação. Primeiro, que houve uma transformação no próprio Cristo, porque ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, veio em forma humana. Houve uma transformação nele primeiro, para haver uma transformação em mim e em você. O Deus que se fez homem, o Deus que era santo, se fez pecador, para que eu e você, pecadores, fôssemos feitos santos. Há uma mudança, sempre precisa haver uma mudança para ser evangelho de Cristo. Sem mudança não é evangelho de Cristo, é qualquer outra coisa, menos evangelho de Cristo. Então, na nossa vida, precisa haver uma mudança. E aí nós precisamos fazer isso através do perdão, do amor, de se colocar no lugar do outro, de se mover de íntima compaixão, ter empatia pelo outro. E aí isso quem faz é o vínculo do amor, o vínculo da perfeição. É o elo que nos junta, que nos coloca, que nos aproxima. Porque aquilo que nos aproxima é muito maior do que aquilo que nos separa. E o que nos une é o amor de Cristo revelado em Cristo, o amor de Deus revelado em Cristo através da cruz. Então, como eleitos de Deus, precisamos ter o amor e o perdão no nosso coração como a nossa essência. A essência é aquilo que não pode ser mudado. Cada um de nós tem uma característica, uma essência em nós que não pode mudar. E toda vez que a gente tenta mudar isso, por causa de pressões externas, nós começamos a adoecer emocionalmente. Por que as pessoas adoecem muitas das vezes emocionalmente? Porque elas querem transformar aquilo que ela é, por causa do meio, muitas das vezes, que ela vive. A gente não deixa de ser aquilo que a gente é, mesmo convertido. Só o que há na gente? Quando nós nos convertemos, nós colocamos a nossa essência a serviço do reino de Deus. Quem é determinado, continua sendo determinado. Ele não vai ser grosseiro, ele não vai ser ignorante, mas ele vai continuar sendo determinado. Não muda, a essência não muda. O que muda é o meu jeito de lidar com as pessoas. Porque muitas das vezes eu sou determinado, mas aí eu quero passar por cima das pessoas. Para me subir na vida eu quero pisar em alguém. Não, isso muda. Porque isso não é a essência. A essência do cara é ser determinado. A essência dele não é passar por cima de ninguém, não é prejudicar ninguém. É diferente. Mas a essência, ela não muda. O apóstolo Paulo, determinado, era determinado em perseguir a igreja. Se converteu. Mudou a determinação dele? Não. O que mudou foi o quê? O jeito que ele fazia as coisas. Mas a perseverança, a determinação de ir aonde precisava, de correr risco, de se arriscar pelo evangelho agora, nada mudou. A essência continuava. E é isso que precisamos fazer. A mesma força, a mesma determinação que você tem, você precisa continuar e aplicar isso no reino de Deus.
aplicar isso com seu irmão, tendo compaixão, tendo intimidade, se movendo de íntima compaixão e de empatia pelo seu irmão. A nossa essência não pode ser tirada de nós, ela não pode ser roubada de nós. O amor e o perdão, ele precisa ser a nossa marca, precisa fazer parte de nós, porque essa é a essência de Cristo. Cristo veio para nos perdoar dos nossos pecados, pagando a culpa e fazendo com que Deus nos aceitasse diante de si. E para terminar, o apóstolo Paulo diz assim, versículo 15, que a paz de Cristo seja árbitra no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Você foi chamado para viver em paz. Se você está em guerra com alguém, você precisa buscar a paz. É obrigação do crente buscar a paz. Você não pode esperar que o outro venha buscar a paz com você. É você que precisa buscar a paz com o outro. Porque você foi chamado para paz. É difícil? É. Mas nós fomos chamados para a paz. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. E aí o versículo 17 diz assim: e tudo que fizerem, pregando, cantando, louvando, servindo no ministério que você está, indo visitar alguém no hospital, indo visitar alguém no lar, tudo que você fizer no reino de Deus, para o reino de Deus, para as pessoas que estão no reino de Deus, tudo que você fizer, seja através de palavras, ou seja através de ação, faça tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, Pai. Tudo que você fizer, tudo que nós fazemos aqui, é para a honra e glória do Senhor. Tudo que nós fazemos aqui é dando graças a Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Nós só chegamos aqui porque o Senhor tem nos ajudado. Nós só estamos aqui nesta igreja porque o Senhor tem nos ajudado. A cada dia temos feito obras aqui porque o Senhor tem nos ajudado. E a honra é dEle, a glória é dEle, o louvor é para Ele, tudo é para Ele. Nós só somos instrumentos aqui. Quando falamos, quando pregamos, quando cantamos, a música que cantamos é para louvor e glória dEle. Então tudo é para Ele. Então, para nós sermos eleitos de Deus, nós precisamos viver em paz e termos os corações gratos. Não por aquilo que nós temos ou por aquilo que queremos, mas por aquilo que o Senhor tem nos permitido a cada dia vivermos. E nós temos vivido na plenitude do amor de Deus. O amor de Deus sendo derramado em nossos corações vai nos fazendo saber que não são as coisas que nos modificam, mas é a essência da palavra de Deus que nos transforma a cada dia. E este amor, ele superabunda em nós. Ele nos transforma, mas ele nos faz crescer a cada dia. Não olhando a imperfeição das pessoas, não olhando os defeitos das pessoas, mas buscando o perdão e buscando e estar sempre fazendo com que as pessoas creiam que existe um Deus que tem cuidado de nós. Então você pode passar por muitas aflições nesta vida, você pode passar por muitas dificuldades, mas entenda o seguinte: existe um Deus que cuida de você. Existe um Deus que zela pela sua vida. Existe um Deus que se sacrificou para que você tivesse vida e vida com abundância. E nós fomos resgatados da morte do inferno e trazidos para a maravilhosa luz de Cristo. E nós temos um novo lugar para ir, nós temos uma nova meta na vida, é alcançarmos o coração de Deus através do amor dispensado ao nosso irmão. Só para nós terminarmos, eu gosto sempre dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são divididos em 2 partes. 4 dos 10 mandamentos, eles falam da minha relação com Deus. E 6 falam da minha relação com você. 4 da minha relação com Deus, 6 da minha relação com você e da sua relação comigo. O que importa mais para Deus? O jeito que eu falo com Ele ou o jeito que eu falo com você?
O que importa mais para Deus? O jeito que eu me relaciono com Ele ou o jeito que eu me relaciono com você e você se relaciona comigo? O jeito que você se relaciona com o seu vizinho, o jeito que você se relaciona com seus pais, o jeito que você se relaciona com as pessoas do seu trabalho. Você acha que Deus está preocupado com como você se relaciona com Ele? Não. O jeito que eu me relaciono com Deus é reflexo de como eu me relaciono com as pessoas à minha volta. Se eu não consigo amar as pessoas que estão à minha volta, eu não tenho como amar a Deus. Não sou eu que estou falando, não. É o apóstolo João que falou isso. Como eu posso amar a Deus que eu não vejo se eu não consigo amar as pessoas que eu vejo? Então, querido, vive em paz. Busque a paz. Porque você foi chamado para isso. Você foi chamado para abençoar pessoas. Aonde quer que você for. Seja um canal de bênçãos para as pessoas que estarão ao seu lado, que estão ao seu lado. É difícil, mas nós fomos chamados para isso. E nós temos uma grande vantagem que o mundo não tem. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E isso faz toda a diferença. Mesmo não tendo força, ore ao Espírito Santo de Deus, porque Ele é o encarregado de fazer isso por nós. Você crê nisso? Então dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite nós estamos aqui para participarmos do corpo e do sangue do Senhor. Para, como o Senhor falou, fazer isso em memória dEle. Quando nós fazemos isso, nós temos que lembrar que o Senhor nos chamou para vivermos em paz. E a paz que excede todo o entendimento. E quando nós fazemos isso, mesmo o outro não merecendo,